E por que eu digo isso para vocês logo de começo? Para que vocês entendam que eu sou assim como vocês. Eu sei exatamente como é entrar na igreja, sentar no banco, ouvir o pastor falar, dar uma meia dúzia de bom sábado e sair da mesma forma que entrou. Eu sei exatamente como é isso. Isso é terrível, porque você pensa assim, será que Deus realmente existe? Porque se Ele existe, por que que a minha vida não muda? Porque sábado após sábado eu entro na igreja e eu saio da mesma forma que eu entrei. Por quê? O que está acontecendo? Será que isso tudo aqui é real de verdade? Eu conheci uma pessoa assim. Ele era um exemplo na igreja. Ele guardava os 10 mandamentos do Senhor, guardava o santo sábado, devolvia o dízimo e a oferta, fazia tudo certinho, tudo que o pastor pedia para ele, ele fazia. Mas nada mudava na vida dele. Nada. E ele, semana após semana, entrava e saía da igreja e nada. E ele ficava pensando, será que eu fui enganado? Porque se Deus realmente existe, nada muda na minha vida. Então ele chega para um amigo dele e fala, meu amigo, é assim com você também? Veja, você me conhece. Eu sou um exemplo aqui nessa igreja, eu sou um líder. Eu guardo os mandamentos de Deus, eu guardo o sábado, eu devolvo dízimo e oferta, eu faço tudo que o pastor pede para mim, eu faço. Mas meu amigo, nada muda na minha vida. Eu entro dessa igreja e eu saio vazio. E eu continuo na minha vida que eu estava antes. É assim com você também? O amigo dele olha para ele e fala, viu? Fica tranquilo. É assim com você, comigo, com todo mundo na igreja. Fica tranquilo, vá em paz. Mas ele não queria acreditar. Então ele chega para o seu outro amigo e fala, meu amigo, você me conhece. Eu sou um exemplo aqui. Faço tudo certinho. Mas nada muda na minha vida. É assim com você também? Aí o amigo dele fala, viu? Tranquilo, meu amigo, tranquilo. É assim com você, comigo, com todo mundo na igreja. Mas ele não queria acreditar. Até que um dia, um desses amigos chegou para ele e disse, viu? Aquela pergunta que você me fez há um tempo atrás, lembra? É uma pergunta muito difícil. Mas tem um homem aqui perto da cidade que ele responde as perguntas mais difíceis. Sabe o que você faz? Vai até ele, ele vai te responder, com certeza. E foi o que ele fez, com esperança e desespero, querendo realmente agora a resposta. Então ele pega o seu cavalinho e vai até aquele homem, que estava muito próximo dele. E ele vai chegando perto daquele homem, ele percebe que tinha uma grande multidão ao redor daquele homem. E ele desesperado, ele começa a abrir espaço no meio da multidão, até que finalmente ele chega na frente daquele homem, e ele percebe que aquele homem é Jesus. E a palavra de Deus começa a falar dele a partir de agora. Abra comigo aí em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Você vai acompanhar agora a história desse rapaz, a partir de agora. Olha que interessante, Mateus 19, a partir do versículo 16. Acompanhe comigo. Mateus 19, a partir do versículo 16. Diz o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, mestre, por favor, que farei eu de bom para alcançar finalmente a vida eterna? Porque eu não tenho certeza se eu serei salvo. Porque eu não sei nem se Deus realmente existe. Porque nada muda na minha vida. O que eu posso fazer a mais do que eu já estou fazendo? O quê? E Jesus sabia exatamente do que aquele jovem necessitava. Mas ele começa do começo, como um bom professor. E ele vai na base, e ele vai ali,
No versículo 17: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Versículo 18: e ele, o jovem, lhe perguntou: quais, Jesus? Quais mandamentos? E Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, e assim por diante. Versículo 20: replicou-lhe o jovem: tudo isso, Jesus, eu tenho observado. Tudo isso. O que está me faltando ainda então? O quê? E Jesus finalmente toca na ferida. Porque, meu amigo, um grande médico, não adianta olhar para uma ferida e falar assim: viu, essa ferida aí, deixa assim do jeito que está, porque se eu tocar vai piorar. Não adianta. Um bom médico, ele vai olhar para aquela ferida e precisa mexer nela, para que ela se cure. Então ele chega e toca na ferida. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. A pergunta é pecado ser rico? O quê? Não é pecado ser rico? Não é pecado ser rico. Qual que é o problema então que Jesus identificou nesse jovem? Qual que é? Ele tinha um vício. Qual era o vício desse jovem? O dinheiro. Esse jovem era viciado em dinheiro. Ele acordava pela manhã e a primeira coisa que ele pensava era o quê? Dinheiro. De manhã até a noite, o que ele pensava? Dinheiro. De domingo a sexta-feira, o que ele pensava? Dinheiro. E aí no sábado pela manhã ele vem na igreja, não é? Vem na igreja. O que ele está querendo pensar? No que ele está querendo pensar? Em Deus, na salvação, não é assim? Mas o que na realidade, no fundo do coração, ele ainda está pensando? No vício dele, não é? No dinheiro. E olha, é uma coisa assim muito fácil de se perceber. É muito claro para nós, a palavra de Deus deixa aqui muito clara. Todo mundo aqui está aqui, incluindo a minha pessoa, temos vícios. Vícios que nos distanciam da presença de Deus. Vícios que nos distanciam de ter uma comunhão real com Cristo. Vícios. O seu vício pode ser, por exemplo, o dinheiro. Existem pessoas aqui que não têm somente um vício. E às vezes dezenas de vícios. O seu vício pode ser talvez o vício do poder. Ah, Luca, como eu desejo aquele cargo, como eu só penso nisso. Ou talvez o vício da fama. Ah, Luca, quando eu estiver dando autógrafo, no meio dos holofotes, quando eu estiver sendo aplaudido, aí sim, Luca, aí sim. Talvez o vício da pornografia.